você faz no momento mais difícil? Pensa aí, fecha o olho aí, vamos fazer uma reflexão. Pensa no momento mais difícil que você já passou. E aí responde na sua mente. O que foi que você fez? O que foi que você falou? Você buscou ajuda? Você tentou resolver por si mesmo? Você xingou? Você talvez errou? Cometeu algum erro? Porque simplesmente você estava vivendo o seu pior momento. Pode abrir o olho? Vocês responderam coisa boa ou coisa ruim? Você fez algo bom que te ajudou naquele momento difícil? Ou você acabou com tudo, já estava ruim e ficou pior? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz que quando está ruim, dá para ficar pior. Palavra motivacional da noite. Se está ruim, dá para piorar. Difícil dar glória a Deus, né? E se você não passou, não está passando, você vai passar por um momento difícil. E aí, quem é o nosso modelo, gente? Hã? Jesus! Jesus passou por momentos difíceis enquanto estava aqui nessa terra? Sim. Muitos, não é? Qual você acha que foi o pior momento? Pior, assim. Pode falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Deserto, pô, 40 dias com Satanás não é pra qualquer um, não, né? Deserto, que mais? A cruz, que mais? Acho que traição, eu ia falar isso, gente. A quem aqui já foi traído? Ah, pelo amor de Deus, todos nós. Inúmeras vezes. Sim ou não? Levanta o pé, mão já, eu acho que já. Você não foi traído. Você não foi traído porque você não sabe ainda. Sorry, translator. Acho que eu empolguei aqui. Vou slow down. Todo mundo aqui já foi traído. Dói, não dói? Quem aqui já foi traído por quem te beijava? Os mãozinhos só assim, que vergonha. Gente, a vergonha do traidor não é tua, não. Jesus foi traído por quem beijava ele. Forte, né? Traição é uma das piores dores, porque a traição ela só vem de quem é próximo. Traição que vem de quem é desconhecido não dói tanto, porque é meio que esperado. A primeira coisa que você vai pensar é também confiei em quem eu nem conhecia, é a primeira coisa que você vai falar. Então, quando nós somos traídos por desconhecidos, dói, mas é meio que esperado. Agora, alguém que se relacionava com você a ponto de te beijar, é muita intimidade. Isso dói. Mas, na minha opinião, esse ainda não é o pior momento de Jesus. E ser espancado? E ser torturado? Torturado. Jesus, ele perdeu... Deixa eu contar um pouco da fisiologia do que aconteceu com Jesus. Alguém sabe aqui o que é suar gotas de sangue? A palavra diz que Jesus, ele suou gotas de sangue. Sabia que na medicina isso é possível acontecer com a gente? Em raríssimos casos, só acontece num estado de pico altíssimo de angústia. Eu posso chutar, dizer que por mais angustiado que você já tenha ficado, não acredito que você tenha suado sangue, né? Outra coisa que aconteceu com Jesus, ele perdeu muito sangue, mas muito sangue. Então, os espinhos que perfuraram Jesus era mais ou menos desse tamanho, uns 15 centímetros. Ele foi chicoteado, sem contar a humilhação, né? Porque é o espancamento com a humilhação. Porque quem é torturado, ele é torturado tanto no físico quanto na sua emoção, no seu psicológico, né? Então, ele foi cuspido na cara, bateram, tiraram a sorte ali, né? Um par ou ímpar para os dias de hoje, tiraram um par ou ímpar ali para ver quem ficava com as vestes dele, né? Então, esse foi um momento extremamente difícil que nós não passamos. Mas eu chuto dizer que esse também não foi o pior momento da vida de Jesus.
Para mim, a Bíblia não diz, a minha opinião é que o pior momento não foi ficar 40 dias no deserto com Satanás. O pior momento não foi ele ser espancado, torturado, perfurado. O pior momento não foi ser traído. Para mim, o pior momento foi a crucificação, por 2 motivos. Número 1, porque a crucificação, o peso da crucificação foi carregar o pecado do mundo todo. Imagina que tem pessoas hoje que estão em depressão, que tiram a própria vida porque não conseguem lidar com o seu próprio pecado. E imagina o mundo todo. A gente não consegue mensurar o quão pesado é. A gente não consegue mensurar. Você entende que às vezes um pecado, uma falha, é o suficiente para você ser tão sobrecarregado emocionalmente que você não consegue mais viver. Imagina isso 40 vezes, 30 vezes. Imagina isso 8 bilhões. A gente não consegue mensurar. E a segunda razão pela qual eu acho, de novo, é uma opinião própria, a segunda razão pela qual eu acho que o maior sofrimento de Jesus foi a crucificação foi porque nos 33 anos de vida dele aqui nessa terra, a única coisa que ele pediu para Deus para não passar foi a crucificação. A única, ele sabia que ele veio para essa missão. Ele sabia que ele veio, ele precisava fazer isso. Ele veio em obediência, mas ele fala: Senhor Deus, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, não deixe eu passar por isso. Esse foi o pedido. Então, para mim, eu quero pegar esse momento da vida de Jesus para comparar com o nosso sofrimento, para a gente entender quais são as reações humanas. Porque Jesus, ele não era Deus ali. A palavra fala que ele abriu mão de toda a sua glória. Ele se despojou, ele estava assentado no seu trono, vivendo no seu reino celestial. Ele se despojou, se desvestiu de tudo aquilo para se tornar carne, como eu e você. Então, tudo que ele passou aqui foi em carne. É importante a gente entender isso, porque a gente pode achar, não, mas é porque ele era Deus, né? Ele passou por tudo isso, ele era Deus. Não. Ele se despojou. Ele abriu mão. Ele desistiu de um reinado para se tornar carne, sofrer o que sofreu e morrer por mim e por você. Esse, para mim, é o pior cenário de sofrimento de Jesus. E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Não sei porque eu não anotei aqui, mas eu acho que é Mateus 27. Vamos ler a partir do 45. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até 3 horas da tarde. 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até aqui. O momento mais difícil, ele fala: Deus, você me abandonou. No pior momento, ele abre a boca e fala: Deus me abandonou? Peraí, Jesus está reclamando? Que confusão é essa? Pois Jesus, eu não esperava, nesse momento de dor, você reclamar. Você não sabe que Deus ele está com a gente? Sempre? Ele ia abandonar? E aí, que confusão que é essa? Jesus murmurou na cruz? Ele reclamou? Enquanto eu pedi para que você refletisse no seu dia, no seu momento mais difícil, a sua resposta foi: você reclamou? Falou: Deus, onde é que você está? Ou muitos, infelizmente, estão assim até hoje. Eu não acredito mais em Deus. Ah, por quê? Ah, é muito sofrimento. Onde é que ele estava quando aconteceu isso ou aquilo na minha vida? A gente não pode confundir, eu vou esclarecer para você. Aqui, Jesus não estava reclamando. E se eu falar para você que ele estava cantando, você acredita em mim? Ah, Railda, me prova. Como assim? Crucificado, torturado,
Pregado já na cruz? Como assim ele estava cantando? Eu vou ler mais uma vez. Versículo 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, 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 lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou outras versões, por que me abandonaste? E eu vou falar de novo. Ele estava cantando. Eu vou provar para você. Vamos abrir lá em Salmos 22. Salmo 22, no versículo 1. Antes de ler o versículo 1, tem um subtítulo assim na minha Bíblia. O título é Um Grito de Angústia e um Salmo de Louvor. Tá assim na Bíblia de vocês? O título do capítulo 22 de Salmo, na minha Bíblia, a versão é NVI, tá assim. Um grito de angústia e um salmo de louvor. Aí o subtítulo está: Ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã. Salmo de Davi. E aí começa o versículo 1. O que está escrito aí na sua Bíblia? Deus meu, por que me desamparaste? Olha só. Na Bíblia, a gente lê porque está escrito e a gente lê como está. Mas Jesus estava recitando um salmo no pior momento da sua vida, o Salmo 22. Salmo, para hoje, para nós, é um livro. Para Davi, não. O significado de salmo é cântico. Lembra que Davi, ele era um músico. E era assim que ele expulsava os demônios de Saul. Chegava lá com a harpa dele, tocava, e aquele louvor expulsava aquele mal. Davi aqui, ele era um escritor de cânticos. Ele era um compositor. E ele escreveu o Salmo 22, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso ele escreveu com uma melodia. Isso aqui é a letra de um cântico. Isso não é um texto, como para nós é um texto. E aí eu quero te perguntar, a resposta da sua reflexão, quando eu pedi para que você fechasse o seu olho, a sua resposta foi: eu cantei, no pior momento da minha vida eu estava cantando. Ou, eu estava recitando a Bíblia no pior momento da minha vida. Foi essa a sua resposta? Eu acho que não, né? Alguns estão balançando a cabeça assim. Então, eu quero fazer a seguinte comparação. No pior momento da sua vida, louve. No pior momento da sua vida, recite a Bíblia. No pior momento da sua vida, você tem que lembrar que aquela dor, aquele momento ou aquela pessoa não é maior do que o seu Deus. Você não está pregado numa cruz. Você não está suando gotas de sangue. Você não está sendo torturado a ponto de desmaiar praticamente, como foi ali com Jesus. Você não está carregando o peso do pecado do mundo inteiro nas suas costas. Ou seja, se Jesus, em carne, no maior sofrimento da sua vida, conseguiu adorar a Deus, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você consegue adorar a Deus. Eu sei que você consegue abrir a sua boca e falar qualquer coisa que exalte o nome dele. Qualquer coisa que você lembrar, qualquer coisa que o Espírito Santo ministrar ao seu coração, você tem que provar para você mesmo, para a sua alma, que nada é maior do que o seu Deus. Nada, nada, nada. E eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios 18, 21. Próximo livro. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Gente, tem uma arma extremamente poderosa, é uma bomba atômica, que é o poder das suas palavras. Com as suas palavras você pode matar. Com as suas palavras você pode vivificar. Com as suas palavras você pode destruir. Com as suas palavras você pode trazer a vida.
Provérbios diz que o fruto da boca, olha o versículo anterior, do fruto da boca o coração se farta, dos que produzem os lábios ela se satisfaz. Ou seja, você se alimenta daquilo que você fala. E a gente não tem essa noção, a gente não tem esse conhecimento. Agora vocês vão sair daqui tendo. Sabendo que você é o gerenciador da sua vida. E vai acontecer com você exatamente aquilo que você fala que vai. Tem um outro versículo em Provérbios que diz que o homem, ele é conforme ele se imagina na sua alma. Assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. É assim que diz Provérbios. Aquilo que a gente fala tem muito poder. Você não tem noção de quantas pessoas traumatizadas eu cuido hoje por causa do poder da palavra de um pai, de uma mãe, de uma professora, de um companheiro, uma companheira, um líder. Você não tem noção de quantas pessoas todo santo dia sofrem hoje pelo poder daquilo que as pessoas falaram. E aquelas pessoas se alimentaram, acolheram aquela palavra. Gente, você tem uma arma. A sua palavra é uma arma, é a maior força, como uma bomba atômica. Responde para mim. Deus criou a terra com o quê? Palavra. Ele não fez nada. Ele não desceu na terra e brincou de Lego construindo coisas. Ele simplesmente disse. Você tem noção do que é isso? Você fala assim, ó, que haja luz. Luz. Agora eu quero terra. Terra. Agora eu quero água. Água. Gente, ele só falou. Vamos abrir lá? Vamos ver exatamente. Primeiro livro aí da Bíblia. Gênesis 1. Às vezes a gente conhece Gênesis pela historinha, né? Da escola bíblica ali, dominical. Não é? Às vezes a gente conhece assim, das historinhas, das musiquinhas, né? A gente diminui. A gente acha cute. Que bonitinho, os animaizinhos. Agora as plantinhas. Agora não sei o quê. Isso é o maior poder. O Senhor escolheu começar a palavra dele assim. Olha só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. 3. Então Deus... Fala comigo. Então Deus... Ele só disse, haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. Simples assim. Ele falou e aconteceu. Agora eu quero te contar um segredo aqui. Você está preparado? Traduz bem bonitinho aí que é um segredo. Olha só. O versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aí eu quero te perguntar, como é que pode haver trevas? Como é que pode haver vazio, onde o Espírito de Deus está e ainda se move? Responde essa para mim. Porque a gente ora, né, e fala, Deus, eu quero mover do seu Espírito Santo, não é? Nós oramos, eu oro isso, Senhor, que haja um mover do Espírito Santo. Aí acontece alguma coisa na igreja, aí você fala, uau, teve um mover do Espírito Santo. E se eu falar que se o Espírito Santo se movendo não acontece nada? O Espírito de Deus estava ali, mas não fez nada. Há um princípio nos céus. Tudo acontece, não é onde Deus está. É onde há uma liberação de um decreto. Ou seja, uma palavra. Você pode ter o Espírito Santo de Deus aí, tá sofrendo. Você pode ter o Espírito Santo de Deus aí e ainda assim está vazio, sem forma, escuro. Porque a própria Bíblia diz, na ordem, ó, no versículo 1, no princípio Deus criou os céus e terra. 2, como era essa terra? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia.
O que faz as coisas acontecerem aqui nesse ambiente não é o Espírito Santo se movendo. Ele se move. Eu orei isso aqui. Não orei? Deus, fica à vontade. Espírito Santo, fica à vontade para se mover. O que faz as coisas acontecer, o que traz à existência as coisas na sua vida é a palavra. 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Para não pegar um versículo isolado, eu vou só citar, não vou abrir. Ezequiel. Acho que todo mundo conhece o vale de ossos secos, não é? Conhece essa palavra? Lembra da historinha? Quem estava no vale? Ezequiel. Como estava aquela condição, a situação do vale? Morte. Não havia vida. O que Deus fala para Ezequiel? Fala! Fala! E conforme Ezequiel falou, aqueles ossos começaram a se unir. Conforme Ezequiel falou, começou a ter tendão, músculo, nervo, e houve vida. Gente, a gente precisa entender o poder da palavra. Ontem, eu estava atendendo uma pessoa, e essa pessoa falava assim, deixa eu tentar polir um pouquinho as palavras dessa pessoa. Ela estava muito chateada com ela mesma. Pensa numa pessoa que acabava, que tortura a pessoa, é a própria pessoa. E quantos de nós não fazemos isso? A gente fala mal da gente mesmo, fala, ai, eu não tenho mais jeito, eu não presto, eu não consigo, ai, eu sou burro. Você libera decretos sobre você mesmo. E se você faz isso, você recebe também de quem faz. Porque quem não se ama também não sabe colocar limites no amor. A gente deixa a pessoa tratar a gente como quiser, porque você não tem nem amor próprio. A gente precisa aprender a usar o poder da palavra. Eu quero te dar uma boa notícia. Nesse mesmo livro de Gênesis, a palavra diz que quando o Senhor nos criou, Ele nos fez o quê? A imagem e a semelhança dEle. Isso me dá base bíblica para crer que eu também tenho o mesmo poder criacionista do meu Pai. Eu tenho o mesmo DNA. Não só isso, mas Jesus, que me dá uma outra base bíblica, uma fala de Jesus é: só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Então eu posso falar o que está escrito na Bíblia, porque você vai dizer: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu só falo o que eu vejo meu Pai falar. A gente precisa começar. Isso não é positivismo, isso é fé. Positivismo é uma coisa, fé é outra, completamente diferente. A gente precisa começar a crer. A gente precisa começar a se encher de autoridade. A gente precisa começar a trazer decretos de Deus para a nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que a Bíblia tem o poder de mudar. Eu sei. Eu vivo isso todos os dias. Eu sou um agente de transformação na vida das pessoas. Eu creio que você está aqui, você é um agente de transformação na vida das pessoas. Porque a Bíblia te chama e me chama de luz do mundo e sal da terra. Ah, eu estou num lugar de escuridão, é trevas. Amém. Se ligar essa luz aqui, nem vai iluminar tanto, porque já está claro. Você tem que brilhar na escuridão mesmo. O seu momento ruim, difícil, eu ouso dizer como uma profeta de Deus, do Senhor nessa noite, não é para te destruir, mas é para te promover. Eu vou te falar de novo, o momento ruim pode ser o pior da sua vida. Você pode dizer para mim assim, pastora, mas olha, isso daqui eu nunca vivi antes, nunca passei por algo tão tenebroso, tão escuro. Eu ouso dizer que esse é o pior momento. Ai, é uma matéria-prima perfeita para Deus fazer uma grande manifestação da glória dele. Não existe nada acima do poder do seu Deus. E às vezes a gente fala assim para as pessoas o tamanho do problema. Esses dias eu estava atendendo uma moça e eu não conseguia falar. Eu ficava assim, sufocada com a ansiedade dela. E começou. Porque isso na minha vida, e porque aquilo na minha vida, e porque o outro, e nem terminou. Parecia Jó. Conhece a história de Jó?
Enquanto ele recebia uma má notícia ali de um servo, ele nem terminou de falar, chegava outro servo e falou, morreu todo mundo, os 10 filhos do mesmo tempo. E aí, enquanto ele falava, ele falou assim, ó, você perdeu tudo, caiu fogo do céu. E aí, quando ele chegava, e eu falei, gente, poder da palavra. Sabe o que Jó fez? A Bíblia diz que ele prostrou-se em adoração. Você sabe qual é o poder da adoração? O poder da adoração é o que destrói as fortalezas do inimigo. E eu estou te falando das circunstâncias, e eu estou te falando das fortalezas na sua mente. Porque a sua mente é um campo de batalha. Todo mundo que está aqui é atacado na mente. Você se sente confuso, você recebe setas. E essas setas são ataques. Deixa eu te falar, você sabe por que Satanás ele manda setas? De novo, é a minha perspectiva. Vou te falar a minha perspectiva. Você sabe por que ele manda setas? Flechas na sua mente. Sabe por quê? Porque ele não pode te tocar. Você sabia disso? Você sabia que é bíblico? Todo filho de Deus é intocável. Você sabia disso? Vamos lá, analisa aqui comigo. Flecha é um tipo de arma, correto? É um tipo de arma que você usa para atacar de perto ou de longe. Não existe flecha a queima-roupa. Não existe. A flecha que você recebe, você só recebe porque ele está longe de você. E a Bíblia mostra aonde é que está o seu inimigo. Ela fala ao derredor. Sabe o que é derredor? Tem você, tem o ao redor e tem o derredor, que é fora do ao redor. Eu estou metralhando aqui vários versículos bíblicos, depois vocês procuram, assiste a pregação no YouTube. O que a palavra fala que está ao seu redor? Quem me fala? Fala alto, gente. Anjos do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, o anjo do Senhor, está ao seu redor. E a Bíblia diz que o seu inimigo está ao derredor. A gente tem que prestar muita atenção na palavra de Deus, porque tem um segredo para absolutamente tudo que você precisa para vencer as suas guerras. Absolutamente tudo. E aí, como o inimigo ele não pode te tocar, só tem duas pessoas, dois seres na face dessa terra que pode autorizar o inimigo a tocar em você. Você sabe quem são esses dois? Deus e você. Você. Se eu for expulsar um demônio aqui de alguém, e aquele demônio tem uma autorização para estar lá, eu vou ter que chegar com uma outra autorização aqui. Vou ter que saber usar muito bem essa palavra para tirar aquele demônio dali. Porque se ele pode ficar, se ele tem a autorização para ficar, ele vai ficar. Ele não vai ficar quietinho, ele vai tentar e vai conseguir destruir tudo na sua vida. Todas as áreas, efeito dominó. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele vem e vem com força. Você precisa aprender a usar a palavra. Quero que você abra em mais um versículo e nós estamos terminando. Romanos 8, 26, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, isso aqui é muito sério, isso aqui é o reflexo de eu e você. A gente não sabe orar. A Bíblia diz que a gente não sabe orar. Tiago 4, versículo 3, diz assim: pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. Aqui a gente está falando de oração. A gente, na João Ferreira de Almeida, o versículo diz assim: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. De novo, a gente não sabe orar. E aí, a palavra vai dizer que a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar. Você precisa, a palavra fala aqui para sacerdotes,
A gente precisa saber manusear bem a palavra da verdade. Cuidado com lugares que não sabem manusear isso aqui, tá? Cuidado com pregações que não são bíblicas. Cuidado com pessoas que não são bíblicas. Cuidado com pessoas que manipulam isso daqui. Infelizmente, a gente vê em tantos lugares, em tantos países, tantas igrejas grandes, pessoas que antes eram referências e hoje manuseiam mal a palavra da verdade. E isso traz o quê? Morte. Porque se você usar a palavra bem, você traz vida. Usá-la de forma errônea vai te trazer morte. Cuidado. Então, é uma exortação para nós hoje. Nós vamos orar e eu queria que você fizesse uma reflexão daquilo que tem saído da sua boca. É um estudo que você pode fazer e deve. Você precisa saber o poder que tem dentro de você. A Bíblia diz que a palavra, o verbo, é o próprio Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você.